E aí, minha gente, como é que vocês estão? Tranquilos? Tudo em paz? Assim espero. Bom, minha gente, no vídeo de hoje, eu resolvi abordar as revoluções que ocorreram no século XX. No caso, no vídeo de hoje, eu vou me ater à famosa Revolução Cubana. Vá para Cuba. O assunto de hoje é Cuba, minha gente. Cuba, para quem não sabe, está localizado na América Latina, mais precisamente ali na região do Caribe, que do ponto de vista geográfico, se eu não me engano, é uma das maiores ilhas dali do Caribe. Tem belas praias, que do ponto de vista ainda geográfico, se eu não me engano, a distância entre Cuba e Flórida deve estar americano, vocês devem saber disso. A distância entre Cuba e Flórida, pelo mar, lógico, evidentemente, são de apenas 160 quilômetros. É nesse palco, minha gente, que vai acabar ocorrendo uma das maiores revoluções que vai acabar ocorrendo no século XX, mais precisamente a famosa Revolução Cubana, que esse é o assunto que a gente vai ver agora, nesse exato momento. Mas, minha gente, antes da Revolução, leve em consideração que Cuba, assim como os irmãos latino-americanos, também sofreu com o processo de colonização, viu? Cuba, para quem não sabe, foi uma colônia da Espanha. Cuba, para quem não sabe, somente no ano de 1898, para ser mais exato, para ser mais preciso, é que ela finalmente se liberta do domínio espanhol, conquistando sua independência. Essa luta só foi possível graças à iniciativa, ao auxílio, à ajuda que os cubanos vão receber dos americanos. É aquela coisa, Cuba conquista sua independência diante da Espanha, mas vai acabar se tornando dependente dos Estados Unidos da América. Tanto é que os americanos por muito tempo vão governar a região. Só para vocês terem ideia, no ano 1902 foi acrescentada à Constituição cubana a famosa Emenda Platt. A Emenda Platt estava lá bem claro e escancarado. Dizia o seguinte: sempre que os interesses dos Estados Unidos em Cuba fossem ameaçados, o governo americano tinha um claro direito de interferir na ilha. Essa emenda, minha gente, só vai ser revogada, mais precisamente falando, no ano de 1933, se não me falha a memória. Bom, mas o que era Cuba antes da Revolução? Cuba antes da Revolução, minha gente, era uma ditadura, chefiada por um cara chamado de Fulgêncio Batista, que vai governar a ilha como ditador. O país exportava muito açúcar, era o carro-chefe da economia de Cuba, não resta nenhuma dúvida. Essas exportações de açúcar beneficiavam muitos proprietários rurais, grandes proprietários rurais, empresários cubanos e também americanos, vários políticos da sociedade cubana e também o exército cubano. Mas em todo governo que se preze, Fulgêncio Batista, que era o cara que governava Cuba antes da Revolução, ele vai encontrar oposição, principalmente entre os estudantes. Entre essa oposição, minha gente, não dá para falar sobre a Revolução Cubana sem ver o papel que Fidel Castro vai ter nessa revolução. Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos, Raul Castro, por exemplo, que é o irmão de Fidel, que até um certo tempo atrás foi presidente de Cuba. Não dá para entender a Revolução sem passar pela trajetória, pela figura desses camaradas. Esses estudantes, Fidel Castro e Raul, é o exemplo que eu posso citar. O que foi que eles vão fazer? Lá na Universidade de Havana, eles vão simplesmente fazer oposição ao governo. Eles, como estudantes, jovens universitários, intelectuais, eles, lá na Universidade de Havana, têm o objetivo de derrubar Fulgêncio Batista do poder. Fidel Castro estudava direito, só para vocês terem ideia. No dia 26 de julho, minha gente, só para vocês terem ideia, no ano de 1953, Fidel vai liderar um grupo, ele tinha 26 anos de idade, só para vocês terem uma vaga noção, só para vocês terem uma ideia, onde esse grupo visa derrubar Fulgêncio Batista do poder. Minha gente, esse episódio vai ser um fracasso. Eles tentam invadir o quartel de Moncada. Nesse episódio, minha gente, todos sem exceção vão ser presos. Fidel Castro vai passar 2 anos na cadeia.
Em 1955, ele vai para o México, junto com um grupo de pessoas que pensavam da mesma forma que ele, tendo que derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. O objetivo deles era um dia regressar a Cuba e derrubar essa ditadura. Foi nessa viagem para o México que ele conheceu o grande argentino Ernesto Che Guevara. Lá no México, minha gente, o grupo de Fidel Castro ele vai fundar um movimento guerrilheiro conhecido como 26 de Julho. M26 é o grupo revolucionário que, não esqueçam que no dia 26 de julho do ano de 1953, eles tentaram invadir o quartel La Moncada e o episódio foi um fracasso. Fidel lá no México funda esse grupo. Qual era o objetivo desse grupo? Minha gente, o movimento M26 ele defende o fim da ditadura. Defende, por exemplo, o nacionalismo. Defende, por exemplo, reformas sociais. E defende que seja instituído em Cuba um regime liberal democrático, onde aconteça eleições livres. Em 1956, Fidel, juntamente com 82 camaradas, Che Guevara foi no meio, viu, minha gente, também, rumaram para Cuba em um iate conhecido como Granma. Lá, eles esperavam desembarcar em Cuba e começar a revolução. Mas, minha gente, eles erraram muito, erraram. Tanto é, minha gente, que o plano foi um fracasso retumbante. Assim que eles desembarcam em Cuba, minha gente, o exército ataca esse iate. O episódio é uma tragédia, minha gente. Desses 82 que estavam no iate e desembarcaram, só vão sobrar 12. Inclusive Che, Fidel e Raul Castro. Sobraram 12. Para onde é que eles vão? Para as montanhas. Vão se refugiar em Sierra Maestra. Lá nas florestas cubanas. E esses guerrilheiros vão acabar o quê? Estabelecendo contatos e mais contatos com pessoas que vão começar a simpatizar com o movimento M26. Quais grupos vão apoiar o M26? Partidos políticos cubanos que fazem oposição ao governo de Fulgêncio Batista. Os sindicatos de trabalhadores também vão fazer oposição ao governo de Fulgêncio Batista. E os movimentos estudantis somam forças e apoiam o movimento M26. Desses grupos e de outros grupos sociais cubanos, cansados do regime de Fulgêncio Batista, eles vão receber muitas coisas, como alimentos, como roupas, como remédios, por exemplo. E sem contar que os camponeses vão dar todo apoio e suporte para que eles se refugiem nas montanhas. Minha gente, para uma revolução ser feita, tem que ter o apoio do povo. Tem que ter o apoio do povo. Se não tiver, vai para canto nenhum não, minha gente. Se não tiver, não vai para canto nenhum. É a observação que eu faço como historiador. O movimento vai crescendo, inclusive tendo apoio do povo, que vai ser muito importante para o triunfo da Revolução Cubana. Bom, minha gente, o que vai acabar acontecendo? No mês de agosto de 1958, eles resolveram descer as montanhas. Sindicatos, movimentos de trabalhadores em Cuba, juntamente com a Federação de Estudantes Universitários, declaram greve no país. Vários partidos políticos resolvem apoiar, dizer sim a essa greve. Fulgêncio Batista fica pressionado. Tanto é, minha gente, que no dia 1º de agosto do ano de 1959, caía o governo de Fulgêncio Batista. No dia seguinte, no dia 2 de janeiro do mesmo ano de 1959, lá na cidade de Santiago de Cuba, Fidel Castro, como líder desse movimento revolucionário, fazia o primeiro discurso logo após a vitória do movimento M26. Os tempos agora são de revolução. O M26 conseguiu derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista. É aquela coisa, minha gente. Novo governo,
Novas lideranças, novas instituições políticas, novos tempos. Os membros do antigo governo, homens que pertenciam à polícia de Fulgêncio Batista, vão ser presos e fuzilados. Fidel Castro, como líder desse movimento revolucionário, ele vai realizar uma série de coisas, ele vai fazer uma série de realizações, vai tomar várias e várias medidas, como por exemplo, ele ordena, por exemplo, o fechamento dos cassinos e bordéis que existiam em Cuba, vai reduzir, por exemplo, o aluguel residencial, vai controlar, por exemplo, as tarifas de telefonia e de energia elétrica, vai conceder o aumento dos salários dos cortadores de cana-de-açúcar. Fidel Castro, por exemplo, vai lançar um programa de alfabetização em massa para toda a população, sem contar que ele vai também estabelecer, como medidas de seu governo, inicialmente falando, a construção de milhares de escolas para a população cubana. Aí tu deve estar perguntando, e onde é que entra os Estados Unidos nessa historinha? Minha gente, até então os Estados Unidos vai manter relações cordiais com Cuba. Vai dizer, beleza, tudo bem, ótimo, parabéns povo cubano, parabéns povo cubano. Mas daqui a pouco a gente vai ver que essa relação vai azedar. E como ela vai azedar? Os Estados Unidos insistem em manter as relações cordiais, mas, minha gente, logo depois, os Estados Unidos vai demonstrar insatisfação. Por quê? Vai ser emitido um decreto lá em Cuba, só para vocês terem ideia, que vai garantir a posse de terra somente para os cidadãos cubanos. Eita, aqui começou a confusão. Tinha cidadão americano que tinha terra em Cuba. Mas com esse decreto das terras, os americanos perdiam o direito ao acesso às terras lá em Cuba. As relações entre Estados Unidos e Cuba começam a azedar. E tem outro fator também que os Estados Unidos vai se incomodar com o novo regime cubano. Cuba começa a assinar acordos comerciais com países do bloco socialista. Aí foi que os Estados Unidos começaram a perceber o que é que esse cara quer, o que é que esse cara quer, o que é que esse cara pretende. Minha gente, esse período aqui é a Guerra Fria. É aquele conflito político e ideológico envolvendo as duas superpotências. De um lado, os Estados Unidos representando o capitalismo. Do outro lado, tem a União Soviética, que representa o bloco do socialismo soviético. E Cuba no meio dessa história todinha. Cuba no meio de todo esse imbróglio. No meio dessas duas superpotências. E aí, qual vai ser a postura americana? O povo cubano vai sentir, de certa forma, a curto e médio prazo, os efeitos dessas medidas que o governo de Cuba vai acabar adotando para a sua população. A ponto dos Estados Unidos começarem a reagir, as relações vão começar a azedar. Que nos anos 60, as relações entre os Estados Unidos e Cuba vão piorar de uma maneira bastante significativa. A ponto, minha gente, a ponto do governo americano tomar a decisão. Não, Fidel não serve para a política externa americana. Fidel tem que ser derrubado do poder. E, minha gente, os Estados Unidos, eles declaram assim, por exemplo, não, fulano não interessa para mim, não interessa para nós não. Os Estados Unidos, de certa forma aqui, eles não vão sujar as mãos e assumir abertamente não. Não, minha gente, pelo contrário. A tarefa de derrubar Fidel Castro do poder vai ser designada para a CIA. A CIA é a sigla para Central Intelligence Agency. É a Agência Central de Inteligência Americana. É um grupo que trabalha com espionagem. Só para vocês terem ideia. Vai caber à CIA e seu trabalho sujo de o quê? Derrubar Fidel Castro do poder. A CIA, minha gente, é a agência de espionagem dos Estados Unidos. Onde você imaginar, geopolítica mundial tem um dedo da CIA, pode ter certeza. Pode ter certeza. E o que é que a CIA vai fazer em Cuba? Vai tentar derrubar Fidel Castro do poder. Como? Recrutando pessoas que fugiram do regime cubano, logo após o triunfo da Revolução. Lógico, evidentemente. Minha gente, só para vocês terem ideia, a CIA, a agência de espionagem americana, ela vai começar a sabotar refinarias de açúcar. Cuba continua sendo exportador de açúcar nessa época para os Estados Unidos e para o mundo. O que é que a CIA vai fazer? Vai melar o negócio deles. Sabota as refinarias de açúcar.
Minha gente, foi comprovado que a CIA planejou um atentado em Cuba, no porto de Havana. Se eu não me engano, explodiu uma bomba lá, matou 300 pessoas nesse atentado. Nessa lógica da Guerra Fria, a União Soviética oferece todo o seu apoio ao povo cubano. E Fidel Castro não vai pensar não, nessa queda de braço entre Estados Unidos e União Soviética, ele acaba aceitando o apoio soviético. Ainda no ano 1960, na década de 60, o governo de Cuba vai nacionalizar todas as empresas estadunidenses que existiam em Cuba e passam a ser empresas estatais cubanas. Aí, minha gente, os Estados Unidos disseram, não tem condições, não tem condições, não tem condições. Todas as empresas estrangeiras americanas que existiam em Cuba vão ser nacionalizadas no mês de agosto de 1960 pelo governo de Fidel Castro. Todas essas empresas, como a Coca-Cola, por exemplo, é um exemplo que eu posso citar, não eram mais empresas americanas e sim cubanas. O processo de nacionalização, minha gente, é quando um governo diz que uma empresa estrangeira que opera no seu território, ela deixa de ser estrangeira e passa a ser uma empresa estatal. Mas é aquela coisa, a empresa estrangeira não vai ser indenizada não, sem nenhum tipo de indenização. Aí começa a fuar, começa a confusão. Aí nessa historinha, minha gente, Fidel Castro continua dizendo que está lutando contra o imperialismo, contra o americanismo e que está fazendo um governo em prol da América Latina. Aqui, ele ainda não se declara socialista não. Aqui ele ainda não se declara socialista. Muito pelo contrário, ele se declara um nacionalista. Só mais na frente é que ele vai dizer que a revolução é socialista, que os Estados Unidos vai ficar assim. Opa, alguma coisa precisa ser feita. Se bem que eles já estavam fazendo antes, né? Bom, vamos nós, né, minha gente? Vamos nós e vamos nós. Cuba começa a sentir os efeitos da crise. Só para vocês terem ideia, é dos anos 60 que os americanos decretam um embargo econômico à ilha. Não entra uma agulha em Cuba, a não ser alimentos e remédios. O resto está embargado. Os Estados Unidos não vai importar mais nada para Cuba, com exceção de alimentos e remédios. Só vai vender para Cuba alimento e remédio. O resto, Cuba que se vire. Cuba que se vire, Cuba que se vire. O objetivo de Fidel Castro era industrializar Cuba. Ele nunca escondeu isso, uma vez à frente do governo cubano. Mas ele vai perceber, minha gente, que vai encontrar dificuldades e mais dificuldades. Sem contar que os engenheiros soviéticos vão acabar entrando em discussão, dizendo que não, que precisa mais investimento, etc, etc, etc. Enfim, a industrialização acaba se tornando, de certa forma, uma utopia para Che Guevara. Que, minha gente, à medida em que Fidel Castro estava lá trabalhando para o povo, também vai ter aquela galera que vai fazer oposição ao regime de Fidel Castro. Sem contar, principalmente aqueles ricos que se sentiram prejudicados com a Revolução Cubana. Nessa historinha, os americanos vão tirar proveito da situação. Minha gente, com o apoio dos Estados Unidos, preste atenção, com o apoio dos Estados Unidos, ocorre no mês de abril do ano 1961 o famoso episódio da invasão da Baía dos Porcos. Esses guerrilheiros que foram treinados pela CIA, que eram contra Fidel Castro, tinham o objetivo de derrubar Fidel do poder. Isso aí foi claro, foi fato consumado. Eles conseguiram triunfar? Não. Sabe por quê, minha gente? Quando esses grupos, apoiados pela CIA, eles desembarcam lá, os militares cubanos vão dar de conta deles. Que os Estados Unidos vai ficar a ver navios. Esse episódio, minha gente, vai fortalecer Fidel. Foi comprovado uma agressão americana à soberania cubana. Vários países do mundo declararam seu apoio a Cuba diante dessa agressão norte-americana. Aí aqui, minha gente, que Fidel se declara socialista e se aproxima cada vez mais da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O estrago estava feito. Mas as confusões entre Estados Unidos e Cuba não terminaram, não, muito pelo contrário. Um ano depois, ocorreu um dos episódios mais emblemáticos da Guerra Fria, que foi a famosa crise dos mísseis. Fidel Castro, com medo de que Cuba fosse invadida pelos Estados Unidos, cada vez mais ele se aproxima da União Soviética. Minha gente, no mês de outubro de 1962,
os soviéticos resolvem instalar mísseis nucleares em Cuba. Em vez de um míssil balístico atravessar todo o continente e desembarcar nos Estados Unidos, Cuba está a apenas 160 quilômetros da Flórida. Aí qual é a jogada da União Soviética? Não, vamos instalar nossos mísseis lá. Que se tiver uma guerra nuclear, está no quintal da casa deles. Minha gente, a espionagem americana identificou todo o arsenal militar bélico que a União Soviética levou para Cuba. Trabalho de espionagem, viu? Esse episódio aí, minha gente, eles ficaram ouriçados. Os contemporâneos da época nos falam que faltou muito pouco mesmo, para o botão do juízo final ser acionado. Minha gente, em caso de uma guerra nuclear, nós não estaríamos aqui nesse exato momento para contar a história, não. O arsenal nuclear que o mundo dispõe hoje, isso na época também, e segundo os físicos nucleares, viu? Quem sou eu para discordar dessa galera? Dá para destruir o planeta mais de centenas de vezes. Um tal de Albert Einstein chegou a afirmar isso uma vez enquanto vivo esteve. Foram 13 dias de tensões entre Estados Unidos e União Soviética, até que John Kennedy e Nikita Khrushchev, que era o líder da União Soviética, resolveram acabar com as animosidades. A União Soviética retirou os mísseis de Cuba e os Estados Unidos se comprometeram a não mais invadir Cuba. Tanto os Estados Unidos como a União Soviética vão ficar satisfeitos com o resultado dessa política que eles acabaram praticando. Aí aqui, minha gente, que os americanos assinam definitivamente o embargo econômico a Cuba. Tanto é que os Estados Unidos vai lá na Organização dos Estados Americanos, que é uma organização que reúne todos os países da América, inclusive os Estados Unidos, e com a intervenção americana, Cuba é expulsa da Organização dos Estados Americanos. Cuba só vai praticar comércio com a União Soviética e com os países do bloco socialista, minha gente. O modelo econômico que a ilha vai acabar adotando para sobreviver é o modelo de desenvolvimento soviético. Fidel Castro vai seguir as orientações da política da União Soviética. Aí nessa historinha, minha gente, onde é que fica Fidel Castro e Che Guevara? Eles, de certa forma, eles acabam, como é que eu poderia dizer para vocês? Eles vão acabar se desentendendo. O sonho de Fidel era de que a revolução... Fidel não, perdão. O sonho de Che Guevara era que a revolução percorresse a América Latina. Ele acaba saindo de Cuba. Vai se aventurar em outros processos revolucionários. Tanto é que ele vai acabar sendo assassinado lá na Bolívia no ano 1967. Fidel estava lá. À frente do governo cubano, exportando açúcar para a União Soviética e em troca consumindo petróleo que vinha da União Soviética. Mas qual foi o problema, minha gente? Foi o que eu acabei de falar para vocês. O governo cubano adota o modelo soviético. A União Soviética adotou, por exemplo, o regime de partido único, que é o que Cuba vai fazer. Estatização das empresas, fazendas estatais, e vai controlar os meios de comunicação. Controla os meios de comunicação. Mas, minha gente, qual é o problema? O regime cubano teve alguns avanços. Avanço na saúde, avanço na educação. Tanto é, minha gente, que Cuba hoje, só para vocês terem ideia, a população do país é praticamente uma população 100% alfabetizada. Saúde, não esqueçam que até certo tempo atrás, houve aqui no Brasil o programa Mais Médicos. Muitos cubanos vieram a atuar aqui no governo brasileiro, ajudando em epidemias, etc. Aí, se eu não me engano, veio o governo Temer, cortou a ajuda, e o atual governo nem se fala. Esse aqui não quer mais saber de médicos cubanos. Uma pena. Quem perde é a população. Quem perde, minha gente, é a população. E o destino de Cuba? Minha gente, quando terminou a Guerra Fria, com a queda do bloco socialista, com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o socialismo soviético começa a entrar em crise nos anos 80. Em 89 cai o Muro de Berlim, em 91 cai a União Soviética. E aí, minha gente,
Como é que Cuba vai sobreviver? Qual é a saída para Cuba? Cuba, minha gente, vai acabar se abrindo para o exterior. Cuba resolve apostar no turismo. Cuba vai acabar tentando apostar no turismo, investimentos para que dólares e mais dólares venham e modernizem o país. Mudem as estruturas, de certa forma, de Cuba. É uma sobrevivência para a ilha. Cuba exporta muito açúcar, é verdade. Mas, minha gente, é preciso também fortalecer muitas parcerias, muitas relações comerciais. A gente aqui do estado do Ceará, só para vocês terem ideia, até um certo tempo atrás, a gente tinha um programa do Ronda do Quarteirão. Lá em Cuba, minha gente, tem praticamente um médico por quarteirão. A saúde pública lá é gratuita, é para todos. Cuba exporta médicos, como eles exportam médicos. A taxa de alfabetização da população é calculada em 99,99%, 99,9%. Praticamente, minha gente, o analfabetismo ali é zero. Tem praias belíssimas. Mas tem seus problemas, lógico, evidentemente. Tem, isso é verdade. Tem sim seus problemas. Qual o desafio de Cuba? Cuba tem muitos desafios pela frente. Muitos desafios pela frente. Ela aos poucos está se abrindo para o mundo, através de investimentos, turismo, se bem que em tempos de pandemia, turismo, a gente sabe que todo mundo está sofrendo, em Cuba também não vai ser diferente. Enfim, minha gente, Cuba, assim como os irmãos latino-americanos, passa assim por muitos problemas. Não resta nenhuma dúvida quanto a isso. O futuro da ilha depende de muitos desafios, muita força de vontade. É uma população sofrida, que é a população latino-americana, e os irmãos cubanos ainda têm muito a nos ensinar sobre como sobreviver a todas essas intempéries, a todas essas tempestades. No ano de 2008, minha gente, só para vocês terem ideia, Fidel Castro acabou adoecendo. E no que ele adoeceu, ele acaba entregando o poder para o seu irmão, Raul Castro. Fidel Castro, para quem não sabe, ele morreu aos 90 anos de idade. Se eu não me engano, no dia 26 de novembro do ano de 2016. Raul Castro, desde que Fidel se afastou do poder, governava o país. No ano de 2018, houve eleições em Cuba. Hoje Cuba é governada por um presidente chamado Miguel Díaz-Canel. As relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba voltaram a melhorar. O governo de Barack Obama, só para vocês terem ideia, retirou Cuba da lista de países patrocinadores do terrorismo. Cuba e Raul Castro e Barack Obama assinaram uma aproximação. Aí veio o Donald Trump e acabou desfazendo a aproximação iniciada no governo de Barack Obama. Até onde eu sei, Cuba continua na lista de países patrocinadores do terrorismo, de acordo com a política externa americana, lógico, evidentemente. O que será que Joe Biden, o atual presidente americano, vai fazer para aproximar ou se distanciar da ilha de Fidel? Aí só o tempo vai dizer, minha gente. Até porque o governo de Joe Biden está se iniciando agora. Barack Obama aproximou, Trump afastou, e resta saber se Joe Biden vai dar continuidade à política de Donald Trump. Vai aproximar ou vai se distanciar? Enfim, o povo cubano quer saber. A América Latina precisa estar cada vez mais unida, cada vvez mais forte. E no quintal dos Estados Unidos ocorreu tudo isso que eu acabei de falar para vocês. E foi isso, minha gente. Nesse breve vídeo eu falei um pouco sobre a Revolução, tentei ser mais claro e objetivo direto com vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha, divulga para os seus amigos, espalhem. Eu espero ter lhe ajudado em seus estudos. E vamos para Cuba. Valeu, pessoal!